Bom dia, amigos. Dia 30 de março de 2020. Estamos aí na quarentena do Covid e atendendo a solicitação do professor Alessandro Rubia, presidente da federação. Hoje vamos falar sobre alguns conceitos de iniciação técnica, o TICOME, e um pouco do que eu aprendi com a minha prática e vivência dentro do judô. Eu sou aluno da Associação de Judô de La Sônia, tive como professores direto o Luiz Shinohara, o Sensei Masao Shinohara. Aos 18 anos tive a oportunidade de ir para o Japão, na Universidade Kokushikan, onde fui aluno do Sensei Hitoshi Saito, bicampeão olímpico. E tive inúmeros técnicos por equipes que eu defendi ao longo aí da minha vida de atleta. E de cada um a gente vai aprendendo um pouco, um conceito, para a gente criar o nosso método, né? Então, quando eu vou dar aula de judô para iniciação, para crianças, eu divido em duas fases. Vamos separar assim. De 6 a 9 anos seria a fase de desenvolvimento motor, ou seja, a fase que a criança está aprendendo novos movimentos, no caso do judô, né? E ela tem que especializar esses movimentos. Mas tudo isso, a parte técnica, está sempre ligada a quanto tempo a criança está exposta à atividade. Então, por exemplo, a gente tem criança que pratica uma vez por semana, tem criança que pratica 2, tem criança que pratica 3, e tem criança nessa idade que acompanha os pais, muitas vezes, e pratica todo dia. Não que seja uma aula, né, realmente ali realizada diariamente, mas ela faz o TICOME, ela está fazendo exercício físico, ela está brincando no tatame e acompanhando o pai, né? Então, o tempo de exposição para cada criança é muito importante, porque quanto mais exposição, né, maior desenvolvimento técnico, motor, isso daí já é conhecido por todos. Mas eu tenho que ensinar da mesma forma, né, para aquele que vem de 2 a 3 vezes por semana, que é a média, aquele que faz judô uma vez por semana também. O conteúdo tem que ser igual e respeitando essa faixa etária, de 6 a 9 anos, a aprendizagem motora, mas eu tenho que fazer não a aula só para os que têm habilidade, mas para aqueles que também têm dificuldade em realizar os movimentos. Então, no caso do judô, primeira coisa a ser trabalhada, né? As quedas, né? As técnicas de proteção para a gente não se lesionar. A criança que não sabe cair, no futuro, ela não vai conseguir produzir um ataque eficiente. Por quê? Ela tem medo, né, do contragolpe, ela tem medo de que a técnica não dê certo e ela acaba caindo no chão. Então, desde pequeno, a gente tem que tirar esse medo da criança, né? Então, você vai usar as técnicas lá de Teotihuacán, de batida de mão, né? E vai especializar a criança. Isso tem que ser feito toda a aula, né? Os ukemis, e inclusive até exercícios de ginástica olímpica, estrela, rodante, mortalzinho. Isso também pode ajudar no repertório motor dessa criança aí. Porque assim, tem criança que sobe andando nas paredes, tem criança que hoje em dia não consegue fazer uma cambalhota, mas eu tenho que pensar na média. Então, eu tenho que trabalhar todos esses fundamentos para que essas crianças consigam realizar ou ter produtividade na hora que for lutar, tá? Então, entrando prioritariamente no treinamento técnico.
qual as técnicas que eu elaboro para estar ensinando entre 6 e 9 anos de idade, tá? Eu separo por fase. Então, nessa primeira fase, eu ensino o Osotogari, o Outigari, o Koshiguruma, o Goshi e o Ippon Seoinai. Por quê? Porque muitas vezes a criança não tem vivência com lutas, esses golpes, né, muitas vezes não tem nada a ver com os movimentos que ela realiza no dia a dia. Então, eu tenho que estar criando um repertório que ela consiga usar, que ela tenha coordenação de realizar e que seja efetivo. Então, não adianta dar nada muito sofisticado que a criança não vai aprender, né? Então, no caso do Osotogari, o Osotogari, ele é considerado como Shobu Asa. O que é Shobu Asa, né? É uma técnica que você tanto tem condição de derrubar, mas pode ser contragolpeado. Então, desde pequeno, ela já sabe que ela tem que fazer bem feito esse movimento do Osotogari, porque ela vai estar atacando o adversário que está com os 2 pés no chão e ela vai estar com um pé só de apoio e o outro enroscando atrás da perna, né? Então, é um golpe que ela pode ter tanto sucesso como ela pode tomar o contragolpe. Então, em japonês, isso é considerado uma Shobu Asa, né? Em seguida, o Outigari. O Outigari é uma técnica difícil, né? Mas o Outigari, ele tem um valor para o judô que ele não só como um golpe forte, ele é um golpe que prepara para as outras técnicas. Ele é um golpe que ele ajuda a você ganhar espaço e produzir outras técnicas. Então, o Outigari a gente já ensina nessa faixa etária, né? E já com o objetivo de que a criança, né, se não tiver sucesso, ela consiga ganhar pelo menos espaço para uma próxima técnica, certo? O Koshiguruma eu faço segurando o koeri, né? O koeri segurando em cima da nuca, segurando a gola. Por quê? Porque para a criança, você trabalhar diretamente na gola, ela precisa ter bastante habilidade. Daí está ligado justamente a essa exposição. Para quem tem menos exposição, é muito mais fácil eu segurar atrás da cabeça, onde eu vou ter mais domínio do adversário, do que eu segurar na gola e tentar um Tsurikomi-goshi, que eu preciso muito mais qualidade técnica. Então, quando eu seguro o koeri lá em cima, com o Koshiguruma, ou abraçando o pescoço, eu tenho um melhor domínio e não tenho tanta necessidade de qualidade técnica. A mesma coisa para o goshi, né? Quando a gente trabalha o goshi, a gente pensa no quê? Essa aproximação de quadril. Quanto que a criança vai entrar o quadril para poder carregar a outra. Vocês podem perceber que a criança, nessa faixa etária de 6, 9 anos, ela não quer nem ter contato muitas vezes com a outra criança. Ela entra, mas entra de lado, entra como se fosse um ukigoshi, sem ter o contato tanto do quadril. Por quê? Porque elas ainda não estão acostumadas a esse contato físico. Então, o ogoshi é um golpe que você prepara esse encaixe do quadril para o futuro, né? Não é que vai ser o Tokuyo-asa no futuro, o ogoshi, mas é um golpe que é base para preparar para os outros. E o Ippon Seoinage, né? Muitos, no Japão, principalmente, já ensinam um Seoinage, mas o Ippon Seoinage, para nós, é muito mais fácil de ser realizado, até por o quadril ficar mais solto quando você entra num braço só, do que segurando na gola. O próprio movimento do punho, do cotovelo no Seoinage é difícil nessa iniciação. E o principal, o povo japonês,
ele tem uma diferença na articulação do quadril, que eles têm mais flexibilidade. Então, desde pequenos, lá no Japão, muitas das latrinas, né, as privadas, são estilo japonês, não tem privada, né? Então, eles já, até de ficar agachado na posição da hora que vai no banheiro, já estão ali trabalhando a flexibilidade, a resistência da posição, né? E com isso já tem essa facilidade articular, né, na realização do golpe, tá? Isso daí é estudado e é comprovado. Então, para nós que somos estrangeiros, que estão acostumados, né, até sentar na privada, nessa privada ocidental, né, a gente tem essa debilidade no quadril, essa falta de flexibilidade. Então, eu trabalho esses 5 golpes entre 6 e 9 anos. É lógico, sempre vai ter alguém fora da curva, vai ter os que treinam mais, que já acompanham os maiores, mas entre 6 e 9 anos, todos têm que saber fazer. Desde aquele que treina 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, todos têm que saber. O Sotogari, o Ouchigari, o Koshiguruma, o Ogoshi e o Ippon-Soi-Nage, certo? Daí, na segunda fase do treinamento, que eu já entro numa fase de especialização no pré-competitivo entre 10 e 12 anos, né, eu encaixo, além dessas técnicas que já foram trabalhadas na primeira fase, as técnicas da segunda fase, que seriam quais? O Kouchigari, né? Kouchigari, se você for ensinar para criança que não tem habilidade, é chute na canela. Ela não vai trabalhar o kuzushi em cima, movimentação de braço, ela vai dar só um chute na canela, acaba até lesionando o parceiro, né? Então, o Kouchigari, o Sasai Tsurikomiashi, que é um movimento em giro. O porquê disso? O Sasai Tsurikomiashi pode ser tanto um Tokuyo Asa, mas ele tem a mesma função do Ouchigari, é uma técnica que a gente ganha espaço, né? Eu fazendo o Sasai Tsurikomiashi, por exemplo, eu consigo fazer o meu adversário mudar de direção, ele pode vir para minhas costas, então eu trabalho na gola, preferencialmente para quê? Para também cortar esse espaço do kuzushi, né, da puxada, para que eu consiga girar esse meu adversário para que eu ganhe espaço e continue atacando com outra técnica. Daí, na técnica de quadril, eu já entro o Haraigoshi. Por quê? O Haraigoshi, por ser por fora, ele é mais fácil de executar. Então, a criança que já sabe o Koshiguruma, qual é a defesa do Koshiguruma normalmente? A criança foge pelo lado. Então, ela vai estar varrendo, né? Então, é uma sequência natural. Ela aprendeu o Koshiguruma, o amiguinho vai sair pelo lado, ela varre a perna no Haraigoshi. Também trabalhando o Koeri para facilitar o domínio da pegada. Daí eu entro com o Seoi-Nage, né? Agora eu já começo a especializar um pouquinho mais nas técnicas de braço. Eu entro com o Seoi-Nage, e nessa faixa etária a criança já tem mais mobilidade articular, já tem entendimento do movimento, então eu já entro com o Seoi-Nage. No meu caso, e é o caso de muita criança grande e gordinha, não consegue virar o cotovelo, é complicado. Então a gente trabalha o Eri Seoi-Nage, né? E segurando na gola contrária e colocando como se fosse o Seoi-Nage. E também o Seoi-Otoshi e o Eri Seoi-Otoshi, que é uma sequência natural, né? O amiguinho tem que fugir pelo lado, você põe o pé para fora e carregando nas costas, né? Então, esses são os golpes que eu trabalho na segunda fase. O Kouchigari, o Sasai Tsurikomiashi, o Haraigoshi, o Seoi-Nage, o Eri Seoi-Nage e o Seoi-Otoshi, né? Nessa fase, a criança já tem que ter, né, dentro desses dois grupos, né,
do Sotogari, Outigari, Koshiguru, Mogoshi, Ponseoi, o Kotigari, o Sasai, o Harai, o Seoi, o Eri Seoi, ela já tem que ter algum Tokuiwasa, né? Ela já tem que ter criado algum golpe ali que ela consegue realizar com sucesso, né? E daí desses golpes, né, a gente criar as situações de combinação de técnicas, né? O Renraku, Renka, o Azar, certo? E em japonês, o Tokuyu Asa muitas vezes é chamado de Hisatsu Asa, ou então, né, aquela técnica assassina que você, sabe, você muitas vezes você nem precisa treinar tanto, mas quando você entra, você consegue jogar, porque ela já está tão adaptada ao seu corpo e você realiza ela tão bem que, então, mesmo o adversário sabendo que existe essa técnica, né, você tem sucesso por ser essa técnica considerada assassina, técnica né, mortal sua, né? Daí, as formas de que eu trabalho, Chikome parado, sempre procurando, né, repetições para estar automatizando esses movimentos. O Chikome em linha, né, isso daí chama Ido Uchikome, o Chikome em linha. Mas como que eu faço esse Chikome em linha? Eu vou seguindo a ordem dos golpes que a gente prescreveu. Como que é feito isso? Na verdade, eu procuro sempre fazer um balanço. Então, um golpe que eu derrube para trás, um golpe que eu derrube para frente. Então, por exemplo, eu vou fazer um Osotogari, então eu faço uma volta de Osotogari e o aluno vai realizando o Osotogari. A segunda volta, ele vai fazer o Koshiguruma. Então, ele anda de costas, ele puxa para fazer o Koshiguruma. Então, é sempre uma técnica empurrando, a outra puxando, né? Até para criar lateralidade, diferença de movimentos, né? E quando ele já está especializado nessas técnicas, a gente começa a colocar o Yakisoku Geiko. O que é o Yakisoku Geiko? A movimentação de luta. Então, eu vou fazer lá a criança, traz um Outigari, um Harai Goshi, um Sasai, um Osoto, um Koutigari, um Iponseoi. Ela vai combinar esse repertório técnico que ela tem, né, e atacar nas diversas direções que ela realizar o Kozushi, né? E isso daí tem que ser trabalhado tanto nessa primeira fase de 6 a 9 anos para já ir criando esse hábito e especializando nessa segunda fase de 10 a 12 anos, certo? E uma coisa que, assim, a gente acaba muitas vezes esquecendo é que a criança tem um lado predominante, né? Aqui a maioria treina de direita, mas a gente tem que fortalecer o lado contrário, né? Isso se chama Saiyu Waza, né? Ter uma técnica para os dois lados. Então, por exemplo, o Eri Ponsoinag para a direita, para a esquerda, né? Você conseguir que a criança rode o quadril nas duas direções é importante, o Sode, Soinag, né? O Tsurikumigoshi, o Sode Tsurikumigoshi, né? É importante que seja fortalecido os dois lados do corpo, até para que não tenha um desbalanço aí na hora dessa formação aí, né? E tudo isso, né, a gente está falando em preparar para a competição. Eu acho que aqui no Brasil a gente acaba antecipando demais alguns passos, dando valor demais à competição em faixa etária que é de formação. É importante a competição, mas a formação é muito mais. Então, por exemplo, algumas técnicas eu não ensino, né? Antigamente era Morotegari, né, que podia pegar na perna. Eu nem ensinava porque eu achava que isso daí era uma falta de recurso técnico, né?
E, por exemplo, o Makikomi, porque a criança não vai ter o kuzushi necessário, ela vai acabar só girando em cima do braço, caindo de barriga no chão, e acaba limitando todos os golpes de quadril, né? A mesma coisa o seoi ajoelhado e com o seoi. Se ela já começar desde pequena, ajoelhando para ter êxito na técnica a, a própria repetição de movimentos vai ter a tendência à lesão muito mais precoce, né? Então você imagina, desde os 6, 7 anos, entrando o seu ajoelhado ali, batendo o joelho no chão, a sobrecarga do companheiro, né, do que nas costas lá. Uma hora lesione, a criança não está preparada nessa faixa etária para esse tipo de impacto na articulação e acaba lesionando, tá? Então, assim, são alguns golpes que eu procuro evitar, eu prefiro até que nem aprendam. É o próprio Tani Otoshi, que hoje eles acabam na competição, eles aprendem, né? E trazem para em cima do joelho, entendeu? Ela entra com a perna dobrada, travando a perna do amigo e acaba sentando na finalização em cima do joelho. E isso para ter lesão é uma coisa, né, que realmente atrapalha. Então, antes de eu ensinar uma técnica, eu tenho que preparar quem está caindo para saber cair dessa técnica. E o principal, se cada treinamento eu lesionar meus atletas, eu não vou ter com quem, né, gente para treinar, certo? Então, nessa faixa etária, a gente tem que ter, valorizar o conhecimento técnico, cada vez mais trabalhar esses fundamentos para que possam, né, servir de alicerce no futuro, porque a gente vê, mesmo no alto rendimento, o cara tem 3, 4, né, tokuyo-asas ali, e tem as técnicas de preparação, né, nem isso, muitas vezes é 2, 3, né, e tem as suas técnicas de preparação, que são técnicas que ajudam a criar ali uma finta, uma sequência de golpes, para que tenha sucesso, né? Então a gente cria um repertório de movimentos, mas a criança tem que adaptar, e o principal, é natural que cada um crie o seu, né? Eu não induzo, assim, a movimento que eu quero que faça. Eu acho que quanto mais natural possível, melhor. Se a gente vai aprender a segurar no, né, na pegada na base, normalmente, ou se vai aprender a segurando em cima. Eu, na iniciação, eu prefiro a que tem mais domínio, segurando em cima. Mas depois, na segunda fase, já pode entrar com a mão na gola, certinho. Por quê? Porque daqui ele consegue dar distância, ele consegue ter ataque em mais direções, ele não está muitas vezes também segurando em cima e cria espaço para o adversário dar um contragolpe, né? Ou então atacar. Então, é importante também saber respeitar e trabalhar os dois da mesma forma. Mas o mais importante disso tudo é ensinar as crianças a terem sucesso na técnica. Se a criança da criança atacar, buscar o ippon, é isso que vai melhorar o judô para o resto da vida dela, tá? Eu agradeço aí pela oportunidade. A gente vai estar passando esse vídeo para o Everton, para a Corrente do Bem. E se tiver alguma dificuldade ou alguma coisa que não entendeu, vocês entrem em contato, a gente procura falar sobre isso aí. Um abraço a todos.